Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Robert Machado. Eu sou acionista e investidor, assim como você. Eu vim aqui para exigir o meu direito, o seu direito e o direito de todos. Nós não podemos simplesmente olhar nossa realidade e fazer que nada está acontecendo, que nada disso é real, ou transformar a nossa realidade em uma sátira ou em algo que se transforme em um meme. A nossa realidade é algo muito sério. E quando se trata da nossa economia, chega a ser assustador, assusta realmente, que ninguém está se ligando, ninguém está se envolvendo, ninguém está reagindo a favor de si mesmo. Ou seja, da nossa própria economia, da nossa própria realidade, da nossa própria constituição. Eu sei que o assunto parece meio chato, entendeu? Mas não se trata de politicagem ou nada do tipo. O que eu fico abordando nesses vídeos, eu abordo até na fanpage do Grupo Despertar, é justamente como a população está adormecida, como o discernimento ele se tornou algo assim raro, e a intelectualidade às vezes ela é contraditória ao tipo de segmento que a pessoa teve na instrução, por exemplo. Eu tenho grupos aqui de filosofia, por exemplo, que eu participo pela internet, pelo Facebook, e eu vejo pessoas que curtem muito assim os filósofos e falam sobre Sócrates, sobre Schopenhauer, e eles se perdem muito em conceitos antigos, em idealismos antigos, e deixam de enxergar a nossa realidade. Isso aqui não é uma aula de filosofia, isso aqui também não é uma forma de estar fazendo com que você perca seu precioso tempo num assunto banal. Isso aqui é a nossa realidade, ou seja, o que eu quero dizer é, o que eu estou tentando passar para você é que tem como a gente reescrever a nossa história, entende? E que a população ela está num segmento de imbecilidade criada pelo sistema. E o que, a cada vez que eu olho essa matéria, a cada vez que eu busco e pesquiso, eu noto que, na verdade, existe um grupo, e esse grupo, claro, todo mundo sabe que existe um grupo, todo mundo chama o grupo de Illuminati, né? Mas vamos lá, esse grupo que ele é instalado aqui no Brasil, ele é um grupo que ele faz parte de um todo aí fora. Então, todos que têm o mesmo segmento político, vamos colocar assim, eles trabalham em conjunto, com camaradagem um com o outro, né? E a fonte de tudo isso está na América do Norte. Então a América do Norte, ela meio que domina as demais áreas. Bem-vinda, Isaneide Alves de Oliveira, obrigado por participar. Iraci Almeida, bem-vinda. Isaneide Alves de Oliveira, namastê, viu? Namastê significa o Deus que vive em mim, saúde o Deus que vive em você. Tá? Sejam bem-vindas, compartilhem, se envolvam. Se trata da sua vida também, da vida de cada uma de vocês e dos seus filhos, seus pais, seus irmãos e toda essa geração que está nesse segmento, né? Ou seja, a nossa prole, vamos colocar assim. E retornando à linha de raciocínio, então o que acontece? O Brasil, o Brasil, eu falo nós porque é um todo. Nem todos aqui que hoje residem no nosso país são brasileiros mesmo, mas boa parte tem naturalidade. E o que acontece? Nós temos 98% do nióbio, nós temos uma economia muito elevada. Até se você entrar no impostômetro.com.br, que eu vou mostrar já, você vai ver o nível de economia que nós temos. É impossível olhar para isso e não se revoltar. Ontem eu estava trabalhando na Avenida Paulista, eu vi uma senhora gordinha, né, com os pés no chão, carregando uma carrocinha com papelão. Eu vi uma cabana, não sei quem estava ali dentro, em plena, ali na calçada, próximo da Estação Brigadeiro, entendeu? Pessoas dormindo na rua, morando na rua, e são acionistas e investidores, assim como eu, assim como você, porque a pessoa tem que acionar e investir, ou seja, ela come, ela bebe, né? Ela não tem uma residência, mas ela está ali. E mesmo essas pessoas, elas fazem parte desse tratado, elas fazem parte de um todo, né? Agora, voltando no papo lá do governo, existe muita camaradagem.
A democracia não existe para eles. Eles são um grupo fechado, blindado, eles se blindam. E eles cativam a população com promessas que nunca vão cumprir, entendeu? Utilizando dos recursos que nós temos em cada continente e fazendo com que a América do Norte ela se torne, faz de conta, como uma superpotência, para que o Brasil não se destaque. O Brasil é uma superpotência, por quê? Se nós temos 98% do nióbio, nós temos uma economia muito elevada, a ponto da gente ter um tratado que nos garanta ter uma liberdade e independência financeira dentro da nação. Por que o sistema de governo sempre vem com aquela conversinha de que não existe economia suficiente e que está devendo para fora? É para manter a população no cabresto, entendeu? Eles acham que dessa forma vai ser mais fácil tá pegando todas as nossas riquezas naturais, minérios, e tá levando para os líderes que eles trabalham. O governo não representa a população brasileira. O governo, ele representa esse grupo. A população brasileira, ela se representa. Por que você acha que é mais fácil um pobre ele ceder uma cesta básica para outro pobre do que um burocrata ele pegar do dinheiro da nossa própria economia e fazer algo de útil? Eles utilizam da nossa economia para criar obras públicas justamente para que a nossa parte econômica nunca chegue nas nossas mãos. Eles colocam limitação fazendo você acreditar que você não tem nada e você não tem direito a nada. E não é verdade, isso não é verdade, tá? Eu fiz um texto aqui, eu vou ler para vocês e logo na sequência eu vou mostrar alguns vídeos. Antes de mais nada, agradeço a todos que estão participando, compartilhe, se envolva. A gente tem que fazer valer o nosso tratado, a gente tem que fazer valer a nossa democracia. Democracia significa união conjunta de uma mesma nação, lutando em prol pelo desenvolvimento do seu próprio povo. Eu vou fazer um cálculo aqui, já, para você ter uma noção sobre... só para você ter um discernimento do que eu quero dizer em questão da economia, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou apresentar o impostômetro.com.br pela Associação Comercial de São Paulo. Você acessando esse link, você vai ter essa visualização que eu estou tendo agora, tá? Isso aqui é economia, nossa economia. Aqui, ó, do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia de hoje, dia 31/10/2019, já entrou na nossa conta bancária perante o Estado 2.061.321.000.000 e crescendo a cada segundo, tá? Como é possível existir miséria com uma economia dessas? Daqui basta 207 milhões para fazer valer o nosso tratado. Nosso tratado, ele diz no 3º artigo do 3º inciso: erradicar. Erradicar significa eliminar a pobreza, a marginalização, a desigualdade social e regional. Eu vou explicar como isso é possível. E só não é aplicado porque a população ainda fica ali, sabe, prestigiando burocratas, achando que o governo é seu pai, sua mãe, que tem que se preocupar com você. E eles utilizam desse recurso, dessa manobra, para fazer com que a gente se mantenha limitado e que você não tenha a porcentagem que deve ser repassada na sua conta bancária, tá? Vamos lá. Não deixe de acessar o link, tá? O impostômetro.com.br pela Associação Comercial de São Paulo. Aqui demonstra que nós estamos em 30º lugar como o país que mais arrecada taxas, impostos e tributos e que mal é redirecionado à população, tá? Não vamos encarar... Gente, acorda, pelo amor de Deus, acorda. Essa economia é nossa. Acorda. Se a gente não se unir, se nós não unirmos estados, municípios e distritos, não importa se você é da Bahia, de Recife, se você é do Ceará, se você é de Alagoas, se você é de Montes Claros, se você é de Belo Horizonte, não importa de onde você seja, você faz parte de um todo, você também é acionista e investidor. Você tem que comer, você tem que se locar, você paga taxas, impostos e tributos. Tudo que a gente faz, ele cria um acúmulo involuntário para essa conta perante o Estado. E esse dinheiro é nosso. A gente não pode aceitar ser escravo
para guardar dinheiro para funcionário público usufruir e ficar se lamentando. Não é ONG, não é hospitais públicos, não é, escolas públicas, não é nada disso que vai fazer com que você tenha liberdade e independência financeira. Ainda mais quando esse financiamento é nosso, aplicado num segmento que não foi autorizado nem por mim, nem por você, e que acaba criando limitação para que você não saia da pobreza. Com isso não se faz valer o tratado. E tratado é para ser respeitado e tratado é para ser cumprido. Porque se essa merda não é para ser respeitada, então para que a gente segue leis? Para que a gente segue ordem? Se isso existe só de forma verbal, então vamos chutar o pau da barraca, porque essa bosta já tá toda consumida. Ou a gente faz as coisas certas, ou a gente fica de 4 e deixa os caras montar em cima. Porque a gente já paga caro e alto pra gente ser feito de trouxa. Então vamos parar de ser trouxa e vamos parar de ficar alimentando a ideia que vai acontecer um milagre quando você é um milagre. Nós somos o milagre. E o milagre tá ali, no nosso tratado constitucional, tá? Eu vou passar um texto aqui, bem simples. A raiz de todos os problemas está voltada à nossa economia. O que devemos nos atentar é que existem reflexos reais que nos dão a dimensão de percepção quando olhamos para cada uma delas. Quando vemos os lados positivos e negativos desse segmento, no momento presente, não se precisa muito para que vejamos que não existe nenhum compromisso real entre quem deveria nos representar como um todo e ministrar a situação de modo que tivéssemos comodidade através do compromisso, que foi outorgado através da nossa Constituição em 5 de outubro de 1988. Tratado significa tratar, ter um compromisso, é um acordo viável, tá? A nossa Constituição é a cópia desse documento. O tratado ele foi criado para que oficializasse um compromisso através dos nossos investidores com a promessa de prosperidade e paz. E não é o que vemos há muito tempo. Sequer existiu algo realmente produtivo. Pelo contrário, fomos rebaixados da nossa posição magistral. Fomos doutrinados, passamos a ser cativos através dos mesmos meios que nos prometiam evolução. E logo nos deixaram estagnados nesse segmento. A cada 3 ou 4 anos nada realmente acontece porque não existe intenção real. O que existe é controle e manobra. E não é esse tipo de coisa que nos representa. Pelo contrário, nossa Constituição nos garante soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, sem tirar poder dentro da nação. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzindo a desigualdade social e regional e promovendo o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. Não existe um fundamento real quando nos deparamos com a nossa realidade. Somos desprezados pelo sistema que o governo aplica, o que vai em desencontro com o tipo de sistema que deveríamos vivenciar. Onde está a nossa soberania no tipo de posição atual que vivemos? Onde está a violência? Onde a violência, aliás, é assunto do café da manhã, café da tarde. A corrupção virou uma lamentação ou uma piada e hoje a demanda é pornografia. E para completar, nos tornamos uma nação dividida. Dividida através da religião, dividida através da etnia, dividida apenas pelo simples fato de você falar algo e a ignorância implantada dentro do sistema tornar você uma pessoa imbecil a ponto de olhar para o outro e falar: não é isso que eu vi na internet. Não estudam, não pesquisam e não buscam saber o que é realmente real. Essa é a verdade. Quando compramos qualquer item, automaticamente pagamos taxas, impostos e tributos. Assim como eu sempre falo, pagamos o salário de um parlamento inteiro e até mesmo regalias que nunca existiram para nós, os acionistas e investidores. Eu já falo e sempre falei, acionista é quem aciona, investidor é quem investe. Se eu comprei esse boné, se eu comprei essa camiseta, eu acionei e investi na nossa própria economia.
tá? Então não é justo a gente ter um tratado que nos oferece liberdade e independência financeira e os nossos funcionários públicos utilizarem dessa economia para investirem em projetos vinculados com seu controle, deixando de repassar 1% da nossa própria economia para nós mesmos, da nossa conta bancária. Fazendo isso, eles deixam de nos fornecer R$1 milhão anualmente. E isso não é mentira, não é brincadeira, não é meme, não é fantasia e não é loucura. Loucura é aceitar esse tipo de segmento e fazer de conta que tá tudo normal. Isso é loucura. A nossa economia fecha com uma média anual de 2 trilhões a 2,5 trilhões por ano. O caos que existe é consequência desse segmento. Você crendo ou não, é fato. Se você colocar, só pensar, vamos raciocinar. Peraí, deixa eu tomar um pouquinho aqui de café. Pequena pausa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de Isaneide Alves, Iraci Almeida, Denise Paiva, Zilma Teresina, Iraci Almeida, oi, você de novo, Nana Viana Lima, Elisaneide Alves, Denise Paiva, estamos voltando de novo, Zilma Terezinha, né? Tá. E a todos que estão entrando agora ao vivo, Namastê, Namastê para vocês, tá? Namastê significa o Deus que vive em mim, ele saúda o Deus que vive em vocês. É o mesmo Deus, tá? Somos parte de um todo. E um todo faz parte de cada um de nós. Eu não tô aqui para me autodivulgar, ou para ficar me aparecendo, ou para, sabe? Nada disso. Eu tô preocupado com a nossa conta bancária perante o Estado e o tratado que não tá sendo válido, levado a sério, tá? Peraí, só uma pausa. Gente, obrigado por participar. Eu espero que vocês compartilhem e tenham envolvimento. Nós perdemos R$1 milhão anualmente. Porque estamos perdendo tempo com Pokémon. Porque estamos perdendo tempo falando de partido de direita, partido de esquerda. Eles não, independente do partido político, nenhum deles nos representa. Eles representam as outras nações que fazem parte desse grupinho. É uma filial, vamos colocar assim. É como se fosse uma filial. Eles não trabalham para nós. Eles nos escravizaram educadamente. É essa a verdade. E boa parte agradece por isso. É triste. Retornando à linha de raciocínio. O caos que existe hoje em dia, como eu falei agora há pouco, é consequência você crendo nisso ou não. Não é porque vai vir um apocalipse, não é nada disso. Vamos olhar as coisas com clareza. Só você raciocinar. Porque o filho de um playboy, raramente ele tem uma instrução intelectual ruim ou um segmento ruim. Tudo bem, vamos colocar por um todo. Se o cara é filho de um engenheiro, ele vai acabar se tornando um engenheiro, porque filho de peixe, peixinho é, tudo tem reflexos. Agora imagina, nós temos direito a ter acessibilidade a R$1 milhão por ano, não temos. E o que acontece nesse segmento todo? Esse tipo de limitação faz com que a pessoa acabe roubando, faz com que a pessoa acabe alugando o próprio corpo através da prostituição, faz óbitos por decorrência de assalto, existe por causa do governo. A fome existe por causa do governo, como é que fala? A malandragem, os trombadinhas, esses lugares, esses pontos de droga, existe por causa do governo, e todo esse caos que existe é consequência do governo. Você crendo nisso ou não, quando se cria limitação, quando se tira algo, se mexe numa engrenagem que deve trabalhar de forma conjunta, acaba criando reflexos. E esses reflexos sempre serão negativos. Porque os demais continentes estão invadindo e comprando tudo que é nosso. Porque aqui é a maior fonte de nióbio do mundo. Do mundo. Tirando nossas riquezas naturais. Daqui a pouco a gente vai estar como inquilino para estrangeiro dentro do nosso próprio país. E isso não está certo não, tá?
Nosso tratado nos oferece liberdade e independência financeira. E a única forma de colocar isso em prova é todos se envolvendo e a gente exigindo. Participação de lucros é direito de todo cidadão. Voltando no texto, a única forma de mudar esse tipo de segmento, ou seja, esse caos, é exilando todo o Senado. Ministrar um novo segmento democrático, tendo um representante de cada estado, município e distrito, representando as necessidades do local, para que o acúmulo do nosso próprio investimento seja destinado a melhorias, tanto para o plantio em áreas secas, como levar água para locais que têm agricultura, por exemplo. É para isso que a gente paga taxas, impostos e tributos, tá? A gente tem essa economia, é para a gente cuidar do meio ambiente e uma parte ser direcionada para a população. Agora eu vou fazer um cálculo base só para você refletir um pouquinho e raciocinar. Para você ver que a pobreza não existe. Há um tempo atrás, teve um desvio de 4 bilhões do Lava Jato. O que eles fizeram para testar a população? Colocaram em praça pública em Curitiba. E o cercado era um cercadinho baixo, de plástico. Uma coisa assim, que eu vi. Era um cercadinho baixo, dava para pular, tinha até saco aberto do dinheiro. Ninguém fez nada, ninguém se revoltou, ninguém pulou, ninguém foi lá pegar. E sabe o que isso acontece? Eles jogaram aquela isca para saber se a população tá obediente ou não tá. É assim que eles fazem. É assim que eles manobram para saber a que ponto está o raciocínio lógico do ser humano. Aquele dinheiro não veio para minha conta. Daqueles 4 bilhões, 1% dali, tirado, que seja R$1 milhão para cada cidadão, que é direito nosso, já faria fazer valer o nosso tratado. Se existiu esse desvio, quer dizer que existe jeito de se fazer valer esse tratado. E tem como a gente elevar a nossa própria economia e ainda, já que estamos devendo lá fora, eles vivem falando que a gente deve para fora, então a gente paga a nossa parte e a gente vive e a gente tem como se aposentar em tempo real. Porque dá para se aposentar em tempo real. Dá para você acordar pela manhã para viver. Você pode fazer a profissão, realizar a profissão que você tanto deseja, por amor à profissão. A gente vai ter liberdade, tamanha liberdade em questão do dinheiro, que você não vai sentir falta do dinheiro. Você vai ter mais preocupação espiritual, na verdade, de se autossocializar com os demais, porque o dinheiro vai ser algo que vai ser banal para nós. Nosso tratado nos garante isso e nossa economia nos mostra que isso realmente é possível. Só que para isso acontecer, a gente tem que fugir da ideia de partido de direita e esquerda. Por quê? Se a gente ficar focado em Bolsonaro, se a gente ficar focado em Lula, se a gente ficar focado em Mourão, se a gente ficar focado nesse povo, a gente está servindo a eles no propósito, diante do propósito que eles estão realizando. E não é esse o propósito, porque quem manda no país é nós, não é eles. Eles são só apenas funcionários públicos, não estão fazendo valer nosso tratado e cabe a nós exigir que seja válido. E para a gente exigir, a gente tem que manifestar sim, a gente tem que gritar sim, a gente tem que fazer a justiça acordar, porque a justiça ela fecha os olhos para fazer de conta que não está vendo nada. Como que a pessoa se forma em direito, a pessoa ela vira um juiz, ela estuda o tratado e ela faz isso com a própria nação? Estão envolvidos? Eu só creio que estão envolvidos, porque não é possível uma pessoa ela se formar como um advogado, ela advogar, ela estudar os direitos humanos, a Constituição e fazer de conta que aquilo não tem nada a ver com a vida real. E quando se trata de, dentro da Constituição, através de outras leis e regras que a gente deve seguir, aí é cobrado. E é cobrado muito sério. O negócio cai matando, até os direitos humanos caem matando. Mas por que quando se trata da nossa liberdade e independência financeira, sendo um dos princípios fundamentais da Constituição, isso não é feito valer? Porque eles sabem que a população está adormecida. A gente tem que parar de ver bunda, a gente tem que parar de ficar olhando, sabe, tanto meme e passar
a sentir a dor do próximo, porque isso não afeta só a mim, afeta você. Com limitação, você não faz a faculdade que você tanto deseja, você não vai ver seus filhos indo para a escola e voltar de tal forma que você fale, nossa, estou impressionado com o grau de instrução que meu filho tem. Para a gente mudar esse país, a gente tem que fazer valer a nossa economia. É através dela que tudo gera. Com a economia sendo redirecionada com 1%, a gente vai ter como ter um hospital particular 5 estrelas. Você que é cadeirante vai ter direito à acessibilidade a um exoesqueleto. A gente tem como crescer dentro da nação e prosperar fora da nação. É o que a América do Norte e os outros continentes não querem. Porque eles sabem que se a gente aqui elevar a nação inteira, assim segundo o nosso tratado, a gente vai ter como ir lá fora e conquistar os demais países, comprando casas, tendo mais acessibilidade, até mesmo na questão da saúde. Tá? A gente tem que acabar com todos esses projetos públicos e criar um novo sistema democrático, que ele seja ministrado da forma que eu falei, com um líder de cada estado. Porque a gente tendo acessibilidade a 1%, isso sendo sancionado dentro da nossa Constituição, é claro que no mais a gente se vira. Vai precisar mais do que? Pegar saneamento básico, tá? Da economia? Então o responsável aqui de São Paulo, ele vai fazer o seguinte, olha, vai com os demais que vão estar ministrando cada estado. Olha, aqui em São Paulo precisa limpar o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, a gente precisa fechar esse escórrego, a gente precisa fazer com que as fontes naturais de cada localidade seja preservada, pegar esses fios de poste, jogar, soterrar, tornar um ambiente mais ecológico, mais florestal. A gente tem espaço para isso. Onde tem uma escola pública, a gente pode fazer um parque. Onde tem um córrego, a gente pode fechar. O Rio Pinheiros tem como ser limpo, como ele era na década de 30, onde tinha até campeonato de canoa. A gente tem que começar a fazer o tipo de coisa que vai a favor da nossa nação, não contra o nosso povo. Cada vez que vocês brigam um com o outro, cada vez que vocês discutem por causa de um partido ou por causa de religião, vocês estão fazendo papel de idiota, porque vocês estão nadando na merda e tá achando que tá bom. E não é assim. Esse sistema é tão filha da puta, desculpa o verbo, que eles fizeram o quê? Colocaram o Bolsonaro já com instinto militarista, porque isso vem de lá de fora. Ninguém entra no governo de graça. Por quê? Se ele fazendo a merda que ele fizer, que é ordem deles, é um segmento deles, burocrático, quem vai estar atrás é o outro que vai mexer com o mesmo segmento ainda de uma forma mais bruta, através do militarismo, engolindo, fazendo você engolir goela abaixo, um rifle, falando na tua cara que você é obrigado a obedecer. E a gente não é obrigado a, desculpa o verbo, a merda nenhuma. A gente tá livre, a gente é livre. Você tem a liberdade, você tem um tratado que lhe garante liberdade. Você não valorizar isso é idiotice. Então parem de se dividir, minha galera. Meu povo, parem de se dividir. A gente precisa se unir por um bem maior. A nossa própria população. Quando você vê uma mulher defecando na rua, você vê gente passando fome, essa culpa é nossa, essa culpa é sua. Não adianta clamar a Deus e você aceitar que a sua própria economia crie reflexos desse tipo, porque a gente está submetendo ao absurdo. Isso é um absurdo. A pessoa colocar uma postagem de um cara morando na rua e ele com uma marmitinha, um pacote de arroz. A gente tendo 2,5 trilhões de economia. Agora vamos pro raciocínio lógico. A gente pega, vamos lá, a gente pega R$2, é a base. É só pra você ter uma noção. A gente pega R$2 e fala assim, faz igual ao nosso tratado. A gente entra em contato com todos os estados, municípios e distritos e fala pra galera assim: ô pessoal, vamos depositar em uma única conta R$2 em um único dia. Vamos começar o depósito às 10 horas da manhã e no final da tarde esse dinheiro vai ser redirecionado para cada um cadastrado, independente do estado, município ou distrito. Ali, o cara que depositou. No final do dia nós teremos 414 milhões de reais. 414 milhões de reais
Por quê? 207 milhões vezes 2 vai dar 414. Eita, quase que não sai. Vai dar 414. Se a gente consegue elevar a nossa economia através de nós mesmos em um único dia com R$2, com 2 trilhões e meio não consegue? Até quando vocês vão aguentar isso? Até quando vocês vão aceitar crianças sendo roubadas, crianças sendo roubado órgão? O governo é o reflexo disso. Policiais despreparados espancando. Entendeu? Tirando outras coisas que eu nem posso falar, que isso me coloca em risco. Até quando vocês vão aceitar esse tipo de segmento e vão fazer de conta que tá tudo normal porque no final de semana tem chopp, é um barzinho, um churrasco no boteco? Vão parar de ser trouxa. A gente tem que parar de ser trouxa. Eu tô cansado de ser trouxa desse sistema. Porque independente do tipo de rotatividade financeira que você tem no mercado, você tá aplicando mais de R$2 milhões ao dia, contado por um todo. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Enquanto a gente apoiar o governo, enquanto vocês babar ovo de político burocrata, a gente vai estar sendo massacrado. E nossos filhos é que paga por isso. Além de mim, de você e de um todo. A gente tem como acabar com SUS, UPAs, INSS, a gente tem como acabar com essas merda tudo. A gente não precisa disso. O que a gente precisa é de quê? Que seja sancionado no terceiro artigo do terceiro inciso da nossa Constituição o redirecionamento de 1% da nossa própria economia, anualmente, no mês de dezembro. O recolhe começa em janeiro, então em dezembro eles têm por obrigação de redirecionar esse 1% e no mais vai para melhorias dentro de outros estados, municípios e distritos. Se lá no Nordeste o povo tá passando sede, esse acúmulo dos nossos tributos, ele deve ser utilizado para criar o que? Açude? Para criar poços artesianos? Para que aquela população tenha um cultivo, né? Elas não vão passar fome, porque elas vão ter R$1 milhão também, e o ambiente vai estar mais favorável ao plantio. A gente tem que comer, e isso não vai mudar, tá? Aí o pessoal fala, mas com R$1 milhão, como é possível a gente manter o desenvolvimento? Simples. Quanto mais se gasta, mais se tem. Se com a baixa renda que nós temos a gente consegue chegar a 2 trilhões, a 2 trilhões e meio, agora, meu querido, minha querida, presta atenção, você tendo acessibilidade a R$1 milhão anualmente, a sua conta bancária eleva. Além da sua conta bancária elevar, você ainda vai estar gastando para si mesmo. Independente se você comprar carro, se você comprar um helicóptero, você vai estar pagando e vai estar gerando fundo tributário para nós mesmos. Isso significa que a gente não vai fechar com uma média de 2 trilhões. A gente agora, hoje, a gente estaria com uma média de 5 a 6 trilhões de reais em acúmulo. Porque isso vai gerar mais. A gente vai ter um rendimento maior, dando oportunidade para que crie mais economia. Tirando que esses imigrantes que estão aqui no Brasil, eles vão estar aqui para servir a nossa nação. Servir. A gente não vai precisar... Você que trabalha aí de doméstica, você que é caminhoneiro, você que é motorista de ônibus, você não precisa viver dessa forma. Você não tem. A gente já criou uma economia para não viver dessa forma. Agora, é claro... A gente tem que ter, todo mundo precisa ter uma ocupação, vamos colocar assim. A nossa ocupação vai ser o quê? Aproveitar mais a vida. A gente ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, explorar outros territórios de bem com a vida. Enquanto os imigrantes aqui, eles vão estar servindo e sendo bem remunerados. Da mesma forma que a gente quando vai para América do Norte, vai para Portugal, a gente chega lá, a gente fica um tempo, passa o período, volta para casa. E bem remunerado. Eu trabalho na área de medicina alternativa. Eu gosto do que eu faço. Eu não vou parar de atender por conta de R$1 milhão. Não é o dinheiro que me move. Não é o dinheiro que deve mover você. Não é o dinheiro que deve incentivar você a fazer a faculdade que você deseja. Quantos profissionais hoje são um lixo? Porque eles se formaram porque a faculdade que eles fizeram
ela proporciona uma renda a mais. Ele não faz por amor. Você tem que fazer as coisas porque tem vontade de fazer. E é assim que a vida funciona. Os imigrantes aqui no Brasil, em vez de ser camelô, vão trabalhar, vão se profissionalizar. A gente vai dar espaço para que eles tenham oportunidade de renda. Acabou o visto, meu querido. Roça, volta para casa. Não é daqui. Você tem que voltar para casa, assim como a gente faz. E nisso acaba boa parte dos nossos problemas. Seu vizinho não vai querer te roubar. Seu vizinho não vai, porque, poxa, o cara vai estar próspero, ele vai receber a mesma quantia que a gente anualmente, entendeu? Ele não vai. Óbitos por decorrência de assalto acaba. Isso acaba. Pessoas morrendo em fila de hospital acaba, porque a gente vai ter, rendimento. Cadeirantes que depende da cadeira para se locomover, vai nos Estados Unidos, compra um exoesqueleto, vai estar caminhando. E para não atrofiar as pernas, o exoesqueleto é para isso. A gente vai ter acessibilidade a isso e muito mais. Tem herbes aqui nos bairros. Herbes é essas torres que elas passam um sinal da Claro, TIM, Oi. Essas torres elas podem ser utilizadas como um sinal de alta frequência Wi-Fi para que todos tenham acessibilidade. Os orelhões podem ser de touchscreen. A gente tem uma proporção financeira para isso. E não vai afetar a economia, porque isso perto de tudo que a gente gasta não é nada. Quanto mais se gasta, mais se tem. O pessoal que trabalha no shopping, que é dono de loja de shopping ou de conveniência, ele vai ter o quê? Chance para comprar roupa de qualidade. Não essas roupas de terceira, quarta, quinta, sexta, sétima linha. A gente vai ter coisas boas, material bom. Vamos parar de ter pensamento pobre. Vamos parar de ter pensamento miserável. A gente não precisa disso. Nosso tratado nos garante isso. Não é brincadeira, isso é real. Vai por mim, eu não tô mentindo. Aí, quando a gente se dá conta do que tá acontecendo, o pessoal tá assim, né? Às vezes eu me sinto na terra de louco. Eu às vezes acho que eu tô no meio de pessoas que não estão enxergando. Porque aí vem um falando de liberalismo, marxismo, como é que é o outro? Comunismo. Eles rotulam tudo para que você não acredite no seu próprio tratado. Eles rotulam você como um anarquista, você como qualquer merda, só para que você se veja numa situação que você não tenha voz para lutar por si, pela sua família e pelo seu povo. Vamos parar de ser besta. A gente tem que acordar. Faça parte do nosso movimento. Participação de lucros é direito de todo cidadão. Vamos exigir que seja sancionado, no terceiro artigo do terceiro inciso, 1% da nossa própria economia, anualmente. Ele deve estar ali, no tratado, bonitinho. Para que nenhum vagabundo, nenhum desses políticos safados, passe um branquinho, como está no terceiro inciso, que ali está bem claro, mas não expõe nada, não tem nenhum redirecionamento. Mas a economia existe. A economia existe. Vamos fazer isso, gente. A gente tem que acordar. Não fique viajando na maionese. Políticos não nos representam. Olha só como eles agem. Eu vou mostrar um vídeo agora. Olha como eles agem. É uma cambada de filha da puta. Desculpa o verbo. Sabe? Eu fico revoltado com esses caras. Eu tô revoltado. E como a população, ela tá manipulada a não pensar. Vou voltar de novo. Você passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa assim, bom. Come bem, aí eu concordo. O cara passa fome, não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com filhos de esqueletos, como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. E é o que vai ter de jantar também. De jantar. Luana está desesperada. O garoto não come arroz. Isso é porque não tem fome, tá? Não existe a fome no Brasil. Se faltar o leite, ele passa fome. Mas isso aqui é um pedaço de carne que vocês colocaram aqui para secar. Toma conta. Vocês tomam conta. Não tem perigo de comer depois? A gente tem que escaldar, senão não dá pra encarar. E ferve ela na água para depois fritar.
Essa carne vocês deixam aqui, fica quanto tempo aqui? Só vai tirar aí à noite. Essas moscas todas aí, vocês correm o risco, inclusive, de comer essa carne e adquirir alguma doença. Com certeza. Tem medo? Tem. Mas não tem outra alternativa, é o que eu falei, né? Falta comida. Falta comida. Zé, todo dia aqui, É, todo dia. Nesse sofrimento. embaixo desse sol, enfrentando essas moscas. Põe o Bolsonaro dentro desse buraco aí. Ele e aquela renca de político safado. Se puder pagar, aí a situação fica difícil. E eu venho pra aqui, deixa minha esposa lá, mais minha filha. Aí venho pra aqui bater picareta. Tem vezes que eu não posso pagar nem a luz. A miséria humana pode ser tão cruel que, para muitos, um prato de comida causa a maior felicidade que existe. Só para se ter ideia, 1 em cada 9 pessoas sofre com a fome no mundo. O estudo foi apresentado por agências da ONU e a situação é cada vez mais dramática. O número dos que passam fome no mundo aumentou pelo 3º ano seguido e já afeta 821 milhões de pessoas no mundo todo. Mas não precisa ir longe para encontrar alguém passando necessidades. 243 paranaenses morreram de fome em 2016. Inclusive, a miséria está espalhada por Curitiba e região. A nossa equipe de reportagem conversou com pessoas que vivem todos os dias a incerteza do que pôr na mesa. Gente que não tem escolha e sobrevive com a ajuda de familiares e empresas que dão as sobras de comida. É uma triste realidade que, para quem vive com fome, parece não ter fim. Dormir aqui é uma luta diária. Todos os dias, seu Emerson é acordado pelos ratos. Gente, tudo aqui, tudo lá. Comeram tudo no colchão. Acordado pelos ratos. E eles que fizeram isso no colchão do senhor? Eles se comeram. Sem energia elétrica, a luz vem desta latinha, onde ele faz fogo quando a noite chega. É em latas improvisadas também que ele cozinha, isso quando tem comida. A comida não tem, porque já estourou tudo. Fogão funciona? O fogão funciona, mas só que não tem gás. Tá sem água, sem luz, sem gás. Agora é perto de 9 horas da manhã. O senhor já tomou café? Não. Não tem nada? É tanta tristeza e fome que é difícil conter as lágrimas. E por que o senhor chora assim? O que o senhor sente? Eu me queria ir por causa assim da posto, do lote, né? Porque eu posso trabalhar em questão de toda a saúde. Seu Emerson anda devagar e se sente fraco. Carrega no corpo as marcas da desigualdade. Em 2 meses, emagreceu 20 quilos. Foi ficando assim de tanto passar fome. E depois que começou a tomar a água deste córrego, que passa ao lado da casa. Essa é a única opção para matar a sede. É uma vergonha. Que gosto que tem essa água? Ah, tá de louco. É uma vergonha isso. Tem um cheiro muito forte. E as crianças, o que falam? As crianças pedem bolacha, pedem as coisas, não tem, seu pai receber, não tem. Você esperar um pouco, dá pra pegar dinheiro. E sempre foi assim, dona Márcia? Sempre. A vida inteira? Dona Márcia enfrenta uma luta permanente para dar de comer aos filhos. 12 pessoas moram na casa. Ela, o marido, a nora e 8 filhos. Vivem da renda do marido, que recebe cerca de R$300 por mês, com corte de gramas na região, além do Bolsa Família. Com pouco dinheiro, as verduras do sítio muitas vezes são o principal acompanhamento na hora das refeições. Aqui, o chuchu é muito bem-vindo. É sempre bom olhar também o galinheiro para saber se haverá ovos para ajudar. No sítio também conhecemos as outras casas, onde moram os parentes de Dona Márcia. Eles enfrentam dificuldades semelhantes. As geladeiras têm mais alimentos graças a doações. A de Dona Márcia hoje está precária. A carne que tem é resto de um restaurante. Tem a carne velha que o meu tia ganhou, que é do meu tia lá fora, que ele tá tomando, o resto
Resto de restaurante. O que o senhor tem vontade de comer? Que assim, o senhor tem saudade de comer? Tudo o senhor tem saudade? Mas tem alguma coisa que o senhor gosta mais, assim? Arroz, feijão, muito grande. Eu quero uma saladinha de praia. E amanhã, a senhora sabe o que vai fazer para comer amanhã no almoço? Amanhã, arroz de horta. O que a senhora sente assim quando não tem? Alface de acesa, coitadinha de acesa, pra comer. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa assim não. Não come bem, aí eu concordo. Para passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com filhos besqueletes como a gente vê em alguns outros países aí. A gente não vê, né? A gente não vê. Esses dias eu passei uma Wattpad de uma menina aqui no Nordeste aqui. A menina era pura caveira. Pura caveira. Eu já vi gente comendo lixo. Eu já vi gente comendo lixo. Eu já vi gente pedindo o resto de vísceras de frango para comer. Sabe? É o cúmulo do absurdo a gente ver essas coisas e ser conivente, sabendo que a nossa economia está sendo utilizada para isso. É por isso que eu convido você, faça parte do nosso movimento. A gente não tem que fazer uma terceira guerra ou uma guerra civil. Não é esse o propósito, não é fazer uma guerra civil. Eu sou totalmente contra a violência, mas também sou totalmente contra covardia, safadeza, malandragem, de gente corrupta, gente safada, que faz parte de um grupo e que se beneficia através dele. Por que um deputado, um filho de um deputado, ele é bem cuidado e um filho de um acionista investidor, assim como eu, você, não é? Por que você tem que ser o escravo para alimentar esses vagabundos, sendo que esses vagabundos eles recebem para servir a nós? É inversão de valores. Por que vocês acham que eles tiveram controle? Eles têm o controle das escolas estaduais, municipais e de outros meios como ONGs, justamente para condicionar você a ser uma pessoa de pouco discernimento, intelectualidade, para que você não consiga ministrar muito bem o processo de tudo que está acontecendo à sua volta. A gente tem que parar de ser bobo. E outra, Ô João, bem-vindo João Vitor, bem-vindo. A gente precisa se unir. E quando eu falo se unir, é se unir de forma... Tem que fazer camisetas. A gente tem que compartilhar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. A gente tem que pegar e parar São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Bahia, Santos e todos os estados, municípios e distritos. A gente tem que fazer a mídia olhar pra gente e ver que a gente não é trouxa. Porque a mídia mostra beleza. A mídia ela mostra glamour. Você vê a novela... Sabe pra que existe novela? É pra que você tenha um comodismo. Você se satisfaz em ver a beleza que você vê pela televisão. E no café da manhã, você vê assassinato, estupro. No almoço da tarde, você vê o quê? Você vê cadáver. Uma criança de 13 anos abriu a barriga da irmã, porque a irmã ela era severa. Eu vi isso no jornal. Com a ajuda de 2 pirralhos, e acharam a criança na casa de um desses meninos. Eu vi no jornal da Record. Eu achei o cúmulo. Esse é o tipo de reflexo que o sistema de governo cria. A maldade existe? Existe. Mas ela vai estar num grau bem menor. Ela não vai estar com esse grau que está sendo incitado através dessa limitação que eles colocam sobre nós. Não é justo a gente ver as pessoas passando pelo que está passando, até mesmo nós, que somos obrigados a encarar uma medicina fraca e defasada. Os médicos são fracos e defasados. Eles estudam para fazer o quê? Para te enfiar medicamento laboratorial, para você permanecer doente, para estragar os seus órgãos. Ninguém ensina o que é que realmente cura. Todos eles trabalham para essa facção. Por isso que se chama indústria farmacêutica. Eles, só pensam nisso. E o governo investe altíssimo nessa ideia. Porque gera mais imposto, gera mais taxas. Vamos parar. Eles estão adoecendo a nossa população.
Em Portugal não tem flúor na água. Eu tenho um amigo que é português. Não tem flúor na água. Mas no Brasil tem que ter flúor na água para você ficar com câncer. Olha o índice de câncer. Olha o índice de AVC. Olha quantas coisas como é que eles falam? Transgênica, né? Que é aplicado. A gente vê as pessoas gordinhas, mesmo morando na rua, mas não pensa que aquilo é saúde. Eles estão enchendo porco, que nem incha frango, quando eles dão aquelas injeção com excesso de nutrientes, que na verdade não tem propriedade, vitamina em nada. Teve uma época que eles começaram a empurrar aí, ó, aquele protetor lá de sol. E depois eu descobri que o sol não causa câncer e a mídia aplicou isso na mente da gente. E eu tava lá passando protetor solar e impedindo que meu próprio organismo criasse mais vitamina D. A gente tem que parar de ser tonto, tem que parar de ser trouxa e baba-ovo de político. Convido a você, faça parte do nosso movimento, vamos compartilhar, vamos incitar aos demais, para que a gente chame a atenção da mídia, para que isso se faça valer através da justiça. A nossa justiça, ela é uma justiça retardada, porque ela retarda tudo que ela foi aplicado nos seus ensinos. Para você se tornar um juiz, você primeiramente tem que se tornar um advogado. Você tem que advogar mais de 1 ano. E para você advogar, para você conseguir essa licença pela OAB, você tem que prestar uma prova, tá? Eu tô bem por dentro do assunto. E eu te falo de todo o coração, a Constituição é um dos artigos que mais se estuda. Por que nenhum juiz que nos representa, que tem naturalidade brasileira, se envolve? Por que nenhum economista se envolve? É para manter as classes. Vamos parar com essa ideia mesquinha, hipócrita e medíocre de alimentar classes. O meu filho é igual ao teu filho, independente da roupa que ele tenha. A minha filha é igual à tua filha, independente do grau de escolaridade que ela tenha. E o tipo de acessibilidade que eu tenho é o mesmo tipo de acessibilidade que você tem. Por que quando se trata dos nossos funcionários públicos, que a gente rala, e rala muito para pagar, eles não pensam 2 vezes para jogar você na rua? Eles não pensam 2 vezes para jogar um imposto, alguma coisa para você ter que pagar a mais, e você na hora que vai questionar alguma coisa, eles te tiram até do ar, como o Bolsonaro fez comigo. Quando eu entrei numa live com esse cafajeste, eu entrei numa live ao vivo com ele, eu fiz essa mesma pergunta. Você como um presidente, de forma aleatória, né? São várias pessoas ao mesmo tempo. Falei com ele, você como presidente, você não tem vergonha de não fazer valer o nosso tratado? Passou 30 minutos, o próprio YouTube me tirou do ar. Me tirou e eu ralei para conseguir voltar. Me tirou do ar. Porque eles não querem que você saiba a verdade. Nós estamos sendo condicionados a ser escravos do governo. E o governo não trabalha para o Brasil. Ele trabalha para a cúpula. E a cúpula fica centralizada na América do Norte. É por isso que eles se reúnem. A gente não tem que seguir modinha nem idealismo da América do Norte. Nós somos da América do Sul. Aqui é a gente que manda nessa bodega. É claro, todos os planos devem ser expostos e é claro que deve existir votação, mas uma votação de forma legítima, não pré-programada como é nas urnas, porque é tudo programado. Ali não tem nada real. Você acha que está fazendo a diferença, como eu acreditei durante anos, e eu tive uma grande surpresa de ver o resultado antes do início da votação. Eu já fui mesário e eu não fui só uma vez não. Eu cheguei ao ponto de ajudar na fiscalização do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, tá? E quem me conhece sabe que eu fiquei muito tempo. Cheguei a ganhar um certificado da juíza. Então eu te falo de todo o coração, faça parte do nosso movimento. Participação de lucros é direito de todo cidadão. Nós temos um artigo e eu vou mostrar pra você que não é mentira. Eu não preciso mentir. Não preciso. Tudo que eu tô falando aqui é real. Tudo que eu tô falando é real. Não preciso de mentira. Vou puxar aqui a Constituição. Constituição.
Terceiro artigo do terceiro inciso. No terceiro artigo diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. No terceiro inciso, erradicar a pobreza e a marginalização, ou seja, erradicar significa eliminar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como é que reduz a desigualdade social e regional? Através dos nossos imigrantes, que vão estar servindo para nós. É claro, porque nós vamos estar numa posição bacana. Não é porque o fulano vai ter R$1 milhão que ele vai comprar ele vai comprar todas as casas, vai comprar todos os terrenos, vai existir limitação. Tem que existir uma certa limitação, para que não... Tem pessoas que não têm um raciocínio muito lógico. Porém, a gente vai ter a liberdade de ir para o Paraná, ir para Fernando de Noronha. Quantos de vocês conhecem todo o território nacional? Tem pessoas que só conhecem o bairro e Santo Amaro e o bairro. Ou senão a pessoa de um outro bairro, só conhece o bairro e aonde trabalha. É assim. Tudo que tem o brasão, governo do estado de São Paulo, é investimento nosso. Se é investimento nosso, por que você paga o metrô e o trem? Por que você ainda tem que pagar novamente o ônibus? E se você não desembancar ali, você ainda é escorraçado ou humilhado. Vamos parar com isso, gente. A gente tem uma economia trilionária. Nós somos sheiks dentro desse país. Somos sheiks. Nós criamos uma economia para viver através dela. E através da nossa própria economia, a gente ainda quadriplica o nosso investimento. E, sim, os imigrantes. Vamos voltar para os imigrantes. Os imigrantes aqui no Brasil, eles vão ter que se locar, vão ter que se alimentar e vão ter que trabalhar, né? E também tem a parte também da vestimenta, tudo mais. Assim como eu e você. Eles vão ter acessibilidade para pagar por isso. Por isso nossa moeda vai elevar. Os outros continentes não querem que a gente eleve porque eles têm medo. Eles têm medo que a gente conquiste as outras nações por conta do nosso capital elevado. Você com R$1 milhão anualmente, é claro que além de elevar através da sua própria economia, você a cada ano vai estar abarrotando ainda mais, porque cada ano 1% da economia na sua conta bancária. E o que vai acontecer? A gente vai conseguir conquistar outros territórios comprando, vivendo. E eles não querem isso. Eles querem limitar. Mas já que quer limitar, então beleza. Desculpa o verbo, foda-se, entendeu? E a gente vive numa boa. Mas dentro do nosso país, quem manda é nós. E dentro do nosso país, a gente não pode aceitar que exista um sistema político que fique de 4 para o pessoal da América do Norte, ou da China, ou do diabo que for. A gente tem que fazer valer o nosso tratado e a nossa economia. A gente trabalha para isso, tá? Então convido você mais uma vez, faça parte do nosso movimento. Não vamos ser trouxa de político. Chega de ser paga-pau de político. O poder emana do povo. Democracia significa a união conjunta de uma mesma nação lutando em prol pelo seu próprio desenvolvimento. Não é o governo que nos representa. Nós somos o governo. Se a gente pode criar um ministério e dentro desse ministério tem um representante de cada estado para facilitar o nosso trâmite, a nossa vida, elevando a nossa própria economia, por que a gente vai ficar babando o ovo de governo? A gente não precisa. Isso aí não é comunismo, isso não é liberalismo, não é nada disso. Chega de rótulo. Vamos seguir o tratado. O que o tratado está dizendo é o que deve ser cumprido, tá bom? Aqui quem está falando é o Robert Machado. Eu sou acionista e investidor, assim como você. Eu vim aqui para exigir o meu direito, o seu direito e o direito de todos. Juntos nós podemos fazer qualquer coisa. A gente pode transformar esse país num verdadeiro paraíso. Mas para que isso aconteça, você deve sair da cadeira e deve abrir a boca, assim como eu faço.
Se for para ir na Paulista, eu falo. Se for para ir em Santo Amaro, eu falo. Se for num ponto de ônibus, eu falo. E eu tô buscando gente de tudo que é lugar. Eu ainda tô aguardando pessoas de outros estados, porque eu sou aqui de São Paulo, para se unir a mim, para que a gente crie um ministério e a gente crie uma liderança perante cada estado, para que a população se una e a gente pegue votos, pegue assinaturas de descontentamento com esse sistema, quebrando esse governo e fazendo valer o nosso 1% que está dentro do 3º artigo do 3º inciso do nosso tratado. Faça parte do movimento. Nós precisamos libertar o nosso povo e precisamos nos libertar, tá? A gente tem como fazer muita coisa, mas não perca seu tempo. Acredite em si. Que adianta você ser filho do pai se você não faz por merecer? Se você não valoriza os seus próprios semelhantes, não valoriza a sua própria economia, não valoriza a sua própria vida, a sua própria prole, os seus filhos, a sua própria geração, como que você ainda acha que vai conseguir alguma coisa de produtiva no pós-morte? A gente tem que fazer agora, é agora. Assim como Jesus Cristo fez, ele falou, ele correu atrás. Não seja um covarde, não seja que nem Pedro, que negou ele 3 vezes. Seja como Jesus Cristo, abra a boca, corra atrás. Vão parar de ser tão assim. Não, mas é o fim do mundo. É o apocalipse, Jesus vai fazer. Jesus fez a parte dele, ele deu o quê? Discernimento e direção. Ele ensinou o caminho. Trilhe o caminho. Porque só assim a gente vai conseguir mudar esse país. E mudar essa geração que está endemoniada. Elas estão todas motivadas e incitadas à criminalidade, à promiscuidade, à covardia, por causa que o Satanás está apossado dentro daquele plenário. A gente tem que tirar o diabo de lá e fazer valer a paz no nosso país. É para isso que a gente está aqui e é para isso que existe esse tratado. Mais uma vez, muito obrigado por todos. Celso Xavier, Nelci Alves, Luciana Daniela, Aparecida Fontes. Oi, Aparecida! Gabriela Machado, minha filha. Denise Paiva, Zilma Terezinha, Selma Pitanga, Iraci Almeida, Wanda Rosa, tá entrando todo mundo. Natália Caroline, Marlene Fiuza, Nana Viana Lima, Jaiane Oliveira, Isaneide Alves e os demais. Tem muita gente, gente. Olha, tá muito legal, muito legal. Namastê, mais uma vez pra vocês. Namastê do fundo da alma. Namastê significa: o Deus que vive em mim é o mesmo, ele saúda o Deus que vive em você, é o mesmo Deus. Somos parte de um todo, e um todo faz parte de cada um de nós. Até logo, na próxima semana eu vou estar fazendo novos vídeos. Aqui eu não quis prolongar muito, mas eu quero que você saiba que é revoltante saber que a população ainda se mantém adormecida. Até logo, obrigado e fiquem todos em paz. Tchau, tchau.